Gente introvertida é chata pra caramba, será? Bora falar sobre isso? É muito comum que a pessoa introvertida tenha que se explicar ou pelo menos seja indagada sobre o seu jeito e por aí vai. Tudo se passa como se o introvertido fosse um mistério, embora as pessoas nunca questionem a intromissão de quem aborda um introvertido pra dizer esse tipo de coisa. E eu queria falar sobre isso. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Inicialmente eu gostaria de trazer um vídeo da Roberta Vicente pra gente iniciar o assunto. Bora dar uma olhadinha. Provavelmente, se a gente sair para conversar num grupo de amigos, eu não vou ser a pessoa que mais vai interagir na conversa. Provavelmente, eu vou ser a pessoa que mais vai assistir a interação social. Isso não significa que, eu não quero estar no ambiente, dois, que a conversa tá chata, ou enfim. Só significa que eu vou amar olhar a interação social. Inclusive, vou me sentir parte da interação social, sabe? É um sentimento estranho, eu não consigo explicar. Eu vou estar na conversa e muitas vezes eu não vou ser a pessoa que vai estar lá opinando. E isso é uma ideia até errada que as pessoas têm sobre mim, que como eu produzo conteúdo pra internet há, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos, as pessoas acham que eu vou ser a mana que vai estar ali contribuindo com ideias e tal. Por mais que eu tenha muitas coisas pensando, assim, que eu tenha vontade de dizer, eu vou me abster porque eu quero observar e aprender e às vezes só dar risada e me entreter na interação social. E eu vou sair dali, ó, muito feliz e me sentindo muito próxima, muito amiga dessas pessoas que eu assisti interagindo bem na minha frente. Deu legal o vídeo, Roberta Vicente, e agora eu vou começar os meus comentários. Em Os Anormais, Michel Foucault está preocupado em descrever como algumas figuras de pessoas ditas anormais foram produzidas ao longo do século XIX e no finzinho do século XVIII. Nessas explicações, Foucault descreve aos poucos como a psiquiatria, portanto o poder médico, foi aos poucos sendo elevado à justificativa até mesmo jurídica para prender pessoas, torná-las dependentes, inseri-las em manicômios e por aí vai. Foucault está preocupado em explicar como o poder constrói figuras de anormalidade, como ele fabrica gente dita anormal, principalmente fazendo uma ligação entre atributos que seriam da natureza do indivíduo. Talvez o introvertido em nossa sociedade seja um pouco desse anormal. Tô falando do Brasil e segura na minha mão, vamos junto nessa conversa. No presente, a psiquiatria ela não lida mais com a figura do louco, não lida mais com o conceito de alma ou espírito, por exemplo, que eram próprios do louco, na medida em que a loucura se transformou em doença mental. Em História da Loucura, Foucault vai mostrar como acontece a transformação do discurso sobre a loucura a partir da emergência da psiquiatria. Nesse contexto, talvez o introvertido seja um pouco de louco na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, em História da Sexualidade, Foucault descreve um novo tipo de relação do sujeito com o poder, uma relação que passa pela confissão. Uma sociedade confessional, ele diz. Nessa sociedade da confissão, cabe ao sujeito confessar os seus podres, seus pensamentos mais sujos e assim se fazer sujeito que está se entregando para algum tipo de relação de poder, entregando a sua subjetividade a um especialista que lhe diz quem ele é. O psicólogo talvez seja uma figura na contemporaneidade que exerce esse papel institucionalmente, o psicanalista também, assim como o padre, o pastor ou o próprio psiquiatra. E por que eu tô falando disso tudo? Esse vídeo da Roberta não é uma coisa só dela, não é um vídeo que expressa somente o que ela tem, que ela tem ali um celular e resolveu postar. Se o introvertido é um anormal, um louco na sociedade brasileira, nem que seja uma nesga de loucura, nem que seja um pedacinho de anormalidade, cabe a ele se explicar, dizer quem é, mostrar quem é, para que não desajuste a convivência dos normais, dos ditos normais. E aqui, quando eu falo normal, anormal, me entenda, eu tô dentro desse arcabouço teórico, né? É sobre isso. Os ditos anormais esperam, inclusive, uma descrição de algum trauma do passado, de alguma doença psiquiátrica, de algum transtorno, de alguma patologia para explicar o comportamento no presente do introvertido. Não confessar nada é a abertura para que especulações que nunca acabam, mas ao mesmo tempo, simplesmente dizer eu sou assim é a ratificação de todas essas especulações
manipulações a partir da aplicação do rótulo de estranho. Daí a necessidade de se explicar, de ser didático bastante para dizer que não se é um risco à ordem social, que a pessoa não é um risco à harmonia do grupo. Cabe a ele, o introvertido, confessar seus dramas mais profundos e convencer os interlocutores que sua confissão é verdadeira. Daí a necessidade de ser dócil ao se confessar. Mais que isso, a confissão precisa seguir um caminho do drama, da confissão da doença ou do trauma, por exemplo. Assim, o sentido da introversão, para ele não ser o da malvadeza, o da estranheza malvada, para que não achem que a introversão é uma escolha ética em não participar da ética do grupo de extroversão. Ou seja, para que não achem que o comportamento do introvertido é uma negação ética e, portanto, um uso ilegítimo da liberdade. A exclusão social, a passivo-agressividade que visa fazer com que o sujeito se toque, que seu lugar não é ali, por exemplo, etc, etc. Todas essas pequenas formas, essas pequenas agressões que tendem a fazer com que a própria vítima se retire, são formas de punir o mau uso da liberdade. E agora eu gostaria de mostrar um vídeo da Thaisa Valdez pra gente seguir o papo. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só pra você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, As Figuras do Desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Jorge Scanguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Eu queria muito saber em que momento da humanidade foi definido que ser uma pessoa comunicativa, extrovertida, que fala com todo mundo é algo bom e ser uma pessoa silenciosa é algo ruim. Tipo assim, quem foi que definiu essa porra? Por que eu sou obrigada a me comunicar mais, a conversar fiado quando eu não tô a fim de conversar, a socializar mais, mas ninguém é obrigado a calar mais a boca? Por quê? Por que não? Ah, porque ser introvertido é uma coisa ruim. É ruim pra quem? Quem que definiu isso? Tu já chegou e perguntou pro introvertido se ele acha ruim ser introvertido? Ele não acha. E se ele achar, é porque ele foi corrompido por vocês. Porque assim, ficar em silêncio não é uma coisa ruim. Não socializar não é uma coisa ruim. Vocês fizeram a gente acreditar que isso é ruim, mas não é, entendeu? Eu acho que a gente tá precisando parar de querer ensinar os outros a se comunicar mais, a se comunicar melhor. A gente tá precisando ensinar os outros a calar mais a boca, entendeu? O mundo seria melhor se o silêncio fosse mais valorizado. Aqui eu gostaria de pegar o gancho do introvertido que foi corrompido a acreditar
que é ruim não ser extrovertido. E aqui não tem como fugir da minha vedete Erving Goffman e o livro Estigma. Qualquer pessoa com qualquer estigma tende a perceber e aprender a identificar a si própria como uma estigmatizada e a entender como se portar e como as pessoas vão reagir. Tende também a ter certa percepção dessa reação dos outros, se eles vão ser receptivos ou não, e por aí vai. Essa percepção do olhar do outro tende a gerar situações de tensão. Elas podem gerar até a sensação de que todos os outros, que são os estranhos e os estigmatizados, são os normais, e a partir de uma validação ética própria, do tipo assim, né? Eu sou do bem e esses outros que não gostam de mim são do mal, ou até mesmo pela ausência de um convívio social com outras pessoas, como em comunidades que são super restritas, em que conviver com aqueles que são de fora ou participar do mundo que existe fora da comunidade é considerado ruim, fica estranho de perceber o próprio estigma. São, enfim, maneiras de compreender essa autopercepção. Mas assim, para ficar claro, né? Só para ficar claro novamente, a oposição entre normal e estigmatizado que eu estou usando aqui, ela é funcional. Ela serve para entender que se existe o estigma, então existe o não estigma. Se existe o estigmatizado, existe o não estigmatizado. Entre as duas categorias há uma relação de poder que envolve estar normatizado numa sociedade em que há certas normas e que a adequação à norma tende a gerar um convívio social mais tranquilo. E agora voltando, se a gente tem aquele que às vezes não convive na sociedade, nos círculos, para se ver como estigmatizado, tem essa dificuldade de se entender como tal. Aquele que convive, que circula, que é a maioria no nosso mundo, pode muito bem perceber que, com muitas aspas, não atingiu um nível de normalidade, seja lá por qual motivo, o que pode gerar diversos constrangimentos, isolamento ou uma interação mediada pelo receio de ser sempre visto a partir do estigma. A convivência com os normais vai reforçar a necessidade de revisar a si próprio a cada instante, vai reatualizar as autoexigências necessárias para a vida em sociedade, para que se consiga circular com alguma tranquilidade, mesmo que essa tranquilidade nunca venha de fato. Ao mesmo tempo, e aqui chega meu ponto em relação ao vídeo anterior, né? O auto-ódio ou a autodepreciação também podem aparecer. Esse auto-ódio, ele não é meramente individual ou meramente psicológico. Quando uma pessoa é socializada numa sociedade que não a aceita, os conceitos que serão utilizados para significar a sua própria condição serão depreciativos. Vai ficar difícil, quando não impossível, construir uma rede de significações que deem conta de gerar uma autodescrição não depreciativa. Por exemplo, há uma série de pares de oposição que servem para significar o introvertido e o extrovertido. Vou dar aqui alguns exemplos. Sempre primeiro introvertido, depois extrovertido. Essa pessoa é na dela, versus essa pessoa fala com todo mundo. Essa pessoa é energia baixa, versus essa pessoa alta astral. Essa pessoa é arrogante versus essa pessoa humilde, ela fala com todo mundo. Essa pessoa é soberba versus essa pessoa é novamente humilde, ela não tem nada contra ninguém. Essa pessoa é simpática versus essa pessoa é antipática. Eu poderia me estender nessa lista de pares de oposição ao infinito, talvez, mas ela serve para mostrar como a definição nunca é isolada, nunca acontece só pela coisa, mas também por aquilo que a coisa não é. Quando essa forma de entender e de se relacionar com o mundo é incorporada pelo sujeito estigmatizado, ele acaba se alinhando com os ditos normais. Mas esse alinhamento é obviamente negativo para si próprio. O mesmo discurso que é utilizado pelo normal é também utilizado pelo estigmatizado, mas os efeitos do discurso em cima do normal não são os mesmos que acontecem sobre o estigmatizado. O estigmatizado pode tentar corrigir aquilo que lhe estigmatiza. No caso do introvertido, pode até mesmo absorver a performance social da extroversão e tentar ser extrovertido, mas sempre no risco de ser entendido como uma fraude. Este, inclusive, é um aprendizado torturado, né? Aprender a ser o que você não é. Uma tentativa que nunca será realizada plenamente. E sem um feedback social saudável, a tendência é que a pessoa estigmatizada se isole, vire uma pessoa desconfiada, deprimida ou até hostil, na medida em que a agressividade e o medo andam juntos no contato misto,
o contato entre o estigmatizado que está lá no seu processo, de repente, de aceitação, de aceitar o seu estigma, e as consequências inevitáveis que são vistas nas interações, né, a partir disso. E esse contato misto envolve também uma pessoa que não é estigmatizada. Isso é o contato misto aqui nesse contexto. É comum ao estigmatizado a sensação de não saber o que os outros estão pensando sobre ele, porque não tem como ter certeza do que será recebido, de como vai ser a recepção das pessoas até um contato real. Se a pessoa vai ser percebida, recebida a partir da performance social que ela está desempenhando, ou se ela vai ser reduzida ao estigma. É por isso que quando um sujeito inconveniente força uma situação invasiva sobre um introvertido estigmatizado, os outros não vão olhar para o constrangimento e compreender que há um inconveniente sendo inconveniente causando uma situação inapropriada, mas vão colocar o constrangimento como resultado do próprio estigma, da própria introversão, nesse caso da vítima, com muitas aspas aqui. Se fosse outra pessoa, identificada como normal, o causador do constrangimento provavelmente seria automaticamente repreendido por ser inapropriado. É por isso que o estigmatizado precisa fazer algo que geralmente é terrível e simboliza de uma maneira perfeita a situação de ser estigmatizado. Ele precisa se aceitar. Aceitação, que a gente pode interpretar como submissão à norma. Submissão aos efeitos negativos da norma. O termo aceitação só existe na percepção do descrédito que é ser estigmatizado. Não é necessário aceitação quando a vida é normal. A vida normal já é aceita por si só. Dessa forma, o processo de aceitação é tão natural quanto nascer pelos no corpo. O processo consciente de aceitação, ele só existe para quem é estigmatizado. E ele é uma demonstração cruel da situação do estigmatizado na sociedade normal. É óbvio que esse vídeo inteiro ele tem como foco o assunto da introversão, mas ele está muito para além desse tópico. Dá para a gente extrapolar para diversos outros temas e diversos outros estigmas. Tudo bem, minha gente? Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário, deixa o seu relato se for o caso. Compartilhe o vídeo para outras pessoas, talvez sirva também para outros indivíduos. Um grande abraço e até a próxima.